Oi, gente! Kessia com vocês de novo. E neste vídeo nós vamos continuar a falar de endividamento, mas nós vamos analisar juntos e juntas esses indicadores, tá? Por isso eu sugiro que você acompanhe o vídeo e, se possível, você tenha a sua planilha em mãos para a gente ir fazendo essa análise conjuntamente. Vamos lá? Eu vou fazendo e você vai fazendo a adaptação da sua aí. Ok? Então, vamos lá. Olha, começando pelo capital de terceiros sobre o passivo total, que é quando a gente pega as nossas dívidas, que são obtidas pelo somatório do passivo circulante mais o passivo não circulante, e dividimos pelo passivo total ou pelo ativo total, que são nossos recursos, os recursos da empresa. Nós vamos saber de tudo que nós temos, qual é a parte, qual é o percentual que é financiado por dívidas, tá? Então, nessa minha empresa aqui, 69% em 2020, 69,693, inclusive vocês podem colocar isso aqui em percentual, tá? Caso achem mais interessante. Em 2020, 69% da empresa era financiada por capital de terceiros. Em 2021, deu uma subida para 70%. Em 2022, deu uma subida para 72%. Então, a gente está tendo um crescimento pequeno no decorrer dos anos, porém constante. Então, no endividamento, aqui no capital de terceiros sobre os recursos totais, o que a gente chama a atenção? Que está havendo um aumento no endividamento ou no financiamento da empresa por capital de terceiros ou por meio de capital de terceiros, tá? É aqui que a gente vê, tá? Então, a empresa ela está aumentando esse endividamento. Entretanto, em baixa escala, tá? Ou seja, ela está aumentando vagarosamente o seu endividamento, mas está sim aumentando e isso não é tão positivo, ok? Então, é isso que esse primeiro indicador nos diz. Vamos dar uma olhadinha lá na aba do passivo para ver o que é que está justificando isso, que a gente, inclusive, já começou a ver lá na liquidez e já tínhamos visto que para 2021 houve um aumento do passivo circulante, um aumento maior do passivo não circulante. E em 2022, o passivo não circulante deu uma aumentada aqui na minha empresa. A gente já tinha um spoilerzinho. E aqui a gente vai dar uma continuada. Então, vamos lá. O que a gente tem? Olha, realmente o passivo circulante subiu, a participação dele em 1%, e em 2022 caiu. Então, em 2022, lembrando, eu tive um aumento dessa taxa de endividamento, esse indicador. Então, vamos ficar com isso na cabeça. Vamos para o passivo não circulante. De um ano para o outro, 20 e 21, ele deu uma subida, mas não aumentou a participação. Mas olha aqui, ó, 22, a participação dele subiu 6%. Então, para 2022, eu já tenho indicativo de que provavelmente o passivo não circulante foi o responsável por esta subida. Vamos olhar o terceiro fator, que é o patrimônio líquido. Olha só, a queda de participação do patrimônio líquido, que é a grande chave. Tá? Então, por que a empresa está aumentando o seu endividamento? Porque a participação do patrimônio líquido no seu financiamento está caindo. Mesmo que o patrimônio líquido tenha subido aqui, ó, de 2020 para 2021, a participação dele cai. Por quê? Porque o passivo subiu em maior proporção. Tá? Lembra que o passivo circulante subiu 1% e o passivo não circulante se manteve estável? Da onde veio aquele porcento lá de cima do passivo circulante, já que os somatórios de circulante, não circulante e PL tem que dar 100? Saiu daqui do patrimônio líquido, tá? Então, aqui a gente está vendo que a participação do patrimônio líquido está caindo. Em 2022, olha aqui essa queda. E o patrimônio líquido caiu. Além de ter subido o passivo não circulante, olha aqui, e olha esse aumento de participação, ele aumentou 44% de 21, de 20 para 22 e 24% de 21 para 20. Olha aqui, o patrimônio líquido
caiu 2%. Tá? E nós já tínhamos feito o porquê lá na análise vertical horizontal, mas vale chamar a atenção. Olha, olhando o PL, o que foi que fez esse PL cair em 2022 foi a variação cambial sobre o investimento no exterior, tá? Esse aqui foi a grande justificativa da queda do PL, ok? E aqui nós temos também os empréstimos, o aumento dos empréstimos no nosso passivo não circulante. E isso já estava justificado na análise vertical e na análise horizontal, mas você rememora aqui na sua análise. Já está tudo lá e você vem trazendo essa construção, ok? Vamos continuar. Olha só, o próximo indicador, que é o capital de terceiros sobre o patrimônio líquido, ele ratifica, ou seja, ele confirma o que a gente viu dentro do capital de terceiros sobre os recursos totais, tá? Então, o capital de terceiros sobre o PL ratifica o anterior, o indicador de recursos totais. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem esses percentuais, nós temos um passivo circulante, as nossas dívidas comparadas com o patrimônio líquido. Olha só, se acontece do meu capital de terceiros sobre o passivo total, o recurso total subirem, esse indicador também vai subir. Porque se o de cima subiu, é porque o patrimônio líquido está caindo em relação às dívidas, porque aqui eu estou comparando as dívidas com o meu patrimônio líquido. Então, se o anterior sobe, ele sobe também. E a justificativa é a mesma, é uma confirmando, é um indicador confirmando o outro. Então, neste aqui, a gente vai dizer que há uma piora neste indicador em decorrência da redução da participação do PL. E aqui a gente vai sendo específico, você vai sendo específico, conforme você já tinha investigado na análise vertical e na análise horizontal. Ok? Vamos para o próximo. Composição. Tá? Composição é quando eu vejo a qualidade da minha dívida. Eu quero sempre que minhas dívidas sejam de longo prazo. Eu quero que minhas dívidas de curto prazo sejam o mínimos possível ou que elas se reduzam, né? Então, o que eu tenho? Em 2020 e 2021, minhas dívidas de curto prazo em relação ao total das minhas dívidas, do total das minhas dívidas, 51% em 2020 era de curto prazo e assim também em 2021. Quando vou para 2022, acontece uma queda, tá? Minhas dívidas de curto prazo passam a ser 44%. E a gente vai investigar, mas provavelmente a gente sabe, porque nós já tínhamos visto anteriormente, que é porque nós temos em 2021 uma pouquíssima variação do passivo circulante e não circulante, e quando chega em 2022 eu tenho uma queda do passivo circulante e um aumento no passivo não circulante, inclusive observado em sua participação vista na análise vertical. Está justificado, ok? Não tem realmente, como a gente já vem tratando desses indicadores, não tem muito mais o que falarmos. Apenas um texto que deve ser bem construído. E aí vamos para o próximo indicador, que é a imobilização do patrimônio líquido. Eu quero saber quanto do patrimônio líquido é relacionado, é direcionado para investimento imobilizado e intangível. Olha só, nesse indicador eu tenho que o investimento, somar o investimento imobilizado e intangível, ele é 174% em 2020 do patrimônio líquido. O que isso indica? Que ele consome o patrimônio líquido mais 74% dele, ou seja, o patrimônio líquido não é suficiente para financiar os meus itens permanentes, investimento imobilizado e intangível. Então, eu já sei aí que eu recorro para itens não correntes, provavelmente, tá? Só que o que eu chamo a atenção de vocês aqui? Olha, está tendo uma queda desse indicador. E isso é bom, porque indicadores de endividamento, quanto menor, melhor.
E essa queda significa que vai se exigindo menos do patrimônio líquido para financiar esses itens. O que é que nós vamos fazer? Investigar por que está caindo. Bem, eu sei que em 2021 o patrimônio líquido ele praticamente não mudou, tá? Na verdade, ele deu uma subidinha e em 2022 ele caiu, ok? Então, nesses pontos aqui, provavelmente há uma queda no numerador desses itens e a gente vai achar isso no ativo. Investimentos, ele subiu, tá? Subiu em 2021 e caiu em 2022. Olha aqui a redução. Imobilizado, ele praticamente não variou em 2021 e caiu em 2022. Intangível, ele deu uma subidinha em 2021 e caiu em 2022. Então, a gente deve justificar essa variação aqui pelo aumento em 2021 em maior proporção do patrimônio líquido, que subiu bastante em 2021 em relação a esses itens, e a queda de 2022 se dá porque nós também tivemos uma redução dos itens permanentes, tá bom? E aqui, quando nós chegamos no último indicador de endividamento, nós temos uma queda. E nós já sabemos que o que está acontecendo em 2021 é que nós tivemos um aumento relevante do patrimônio líquido em relação aos itens permanentes e também sabemos que houve um aumento do passivo não circulante, porque nós vimos isso nos outros indicadores e podemos inclusive confirmar. Olha aqui, passivo não circulante deu uma subida, tá, de 700 milhões e também o patrimônio líquido subiu cerca de 500 milhões. Enquanto que os itens investimento subiu aqui 40 mil, imobilizado em 2021 subiu apenas 1.000 e o intangível subiu cerca de 100 mil. Então, nós tivemos um aumento proporcional maior de não circulante e patrimônio líquido que justifica essa queda aqui. Em 2022, a gente já sabe que o imobilizado e o investimento intangível caíram, mas nós sabemos que houve um aumento do passivo não circulante e fez com que esse percentual realmente caísse significativamente, tá bom? Bem, é isso que a gente teve que discutir nessa análise de indicadores de endividamento. Eu espero que você tenha compreendido e se ficou alguma dúvida, a gente vai discutindo, deixa a sua dúvida, manda uma mensagem que vamos tentar saná-la. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!